Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos resíduos sólidos. Por que é importante saber as características dos resíduos sólidos? Porque a partir das características dele, a gente consegue dizer o que é possível fazer com esses resíduos. Por exemplo, se ele é um resíduo que tem muitos compostos tóxicos, é uma característica dele, eu vou dar um tipo de destinação. Ou, por exemplo, se é um resíduo que contém patógenos ou micro-organismos que podem causar doenças, eu também tenho que saber isso para poder saber o que eu posso fazer com ele. Ou se é um tipo de resíduo que tem muito material orgânico, aí eu já vou saber que eu posso fazer uma compostagem. A gente trabalha com três tipos de características. A gente trabalha com características físicas, características químicas e características biológicas. Vamos começar falando das características físicas. As características físicas, elas dizem respeito a qual é a aparência, o que pode acontecer com este resíduo. Uma das principais características físicas dele é a geração per capita. Per capita é de por cabeça, ou seja, quanto um habitante gera de resíduo por dia. Por que é importante saber isso? Porque eu sabendo quanto um habitante gera de resíduo por dia, eu vou saber quanto uma cidade produz de resíduo num dia. Porque é só eu multiplicar o número, a quantidade de resíduo que a pessoa vai produzir pela população da cidade. Eu sabendo quanto uma pessoa gera e sabendo quanto a cidade gera, eu vou saber quantos caminhões eu vou precisar para coletar esse resíduo, quantas vezes eu tenho que fazer essa coleta. Então, a geração per capita é a geração por pessoa, por cabeça. Ela é dada em quilogramas, quantos quilos um habitante produz em um dia. Aqui no Brasil, a nossa geração per capita ela está bem perto de 1 quilo por habitante por dia. Então a gente pode dizer que aqui em Paraíso, que a gente tem o quê? Cerca de 60 mil habitantes, a gente produz 60 mil quilos de resíduo por dia. Uma outra característica física dos resíduos é a composição gravimétrica. Que nome diferente, né? Ela diz qual é o percentual de cada componente dentro do lixo. Como é que eu sei isso? Eu vou pegar todo o resíduo produzido numa cidade em um dia e eu vou separar esse resíduo em tipos. Quanto de matéria orgânica que é gerado, quanto de papel, quanto de papelão, quanto de PET, quanto de borracha, quanto de madeira. Sabendo isso, eu vou saber o que eu posso fazer com esse resíduo. Por exemplo, se eu verificar aqui na minha cidade, eu produzo 60 quilos de latinha de metal por dia. A pessoa que vai fazer a coleta dessas latinhas, ela vai precisar de um veículo que carrega essas latinhas a cada 2 dias ou a cada 3 dias para poder juntar uma quantidade boa que vale a pena ser carregada. Então, a composição gravimétrica é o percentual, ou seja, a quantidade de cada componente que tem no meu resíduo. Outra característica importante é o peso específico aparente. Ele é o peso do lixo solto em função do volume ocupado. Ou seja, o peso específico ele diz qual é o espaço que o meu resíduo vai ocupar quando ele está sem nenhuma compactação. Por que é importante saber isso? Eu sabendo qual é o espaço que esse resíduo vai ocupar, eu vou saber qual que é o tamanho do caminhão que eu tenho que ter. Porque não basta só saber o, o peso. Eu tenho que também saber o espaço que esse resíduo ocupa. Por exemplo, um papelão, ele é pesado, ele vai ter um peso, só que ele, por mais que ele não seja tão pesado, ele pode ocupar um espaço grande, sem compactação. Uma latinha, ela já é mais pesada e ela ocupa um espaço menor. Um pedaço de isopor. O isopor ele é um dos grandes vilões quando a gente fala de espaço, porque ele é muito leve, mas ao mesmo tempo ele ocupa muito espaço. Sabendo qual que é o peso específico, ou seja, qual que é o tamanho que esse peso vai ocupar,
eu posso dimensionar ou saber qual o tamanho do caminhão de lixo que eu vou precisar. Outra coisa importante para saber é o teor de umidade, ou seja, quanto de água que tem dentro do meu lixo. Eu sabendo o teor de umidade, se meu lixo é mais úmido ou mais seco, eu posso saber o que eu vou fazer com ele. Por exemplo, se eu, na época da chuva, qual que é a tendência? O lixo ele vai ser mais pesado, ele vai ter mais umidade. Então, as pessoas que coletam o lixo, os coletores e os garis, eles vão ter mais trabalho para colocar esse resíduo dentro do caminhão. Então, eu vou precisar que eles façam a coleta em mais tempo. E também é importante saber, se eu tenho um resíduo mais seco, eu posso, por exemplo, usar alguma técnica de incineração. Não é botar fogo, viu? Não pode botar fogo no lixo. Incinerar o resíduo, a gente vai estudar, é uma técnica de tratamento que é feita de forma correta, onde a fumaça é tratada. Não é só botar o lixo, não. Botar fogo no lixo, não, viu? Já pensaram nisso, né? Mas não é. Então, o teor de umidade, ele diz quanto de água que tem dentro do meu lixo. Ou, se eu quero fazer uma compostagem, eu preciso de um resíduo mais úmido, de uma matéria orgânica mais úmida. Sabendo quanto de umidade que eu tenho, eu posso controlar o meu processo de compostagem. Outra característica importante física dos resíduos é a compressividade, ou seja, quanto que eu consigo comprimir esse resíduo, reduzir esse resíduo. Por exemplo, as latinhas. Quando a gente comprime ela, a gente consegue reduzir ela a quase 1/3 do tamanho dela original. Ou, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse papel, ele tem esse tamanho. Quando eu comprimir ele, ó, eu consigo reduzir o tamanho dele. Com isso, ele vai ocupar menos espaço no caminhão e eu vou poder colocar mais resíduo na minha coleta. Vou poder coletar mais coisa antes de encher esse caminhão e ter que levar ele para o aterro sanitário. Alguns resíduos, eles não têm uma compressividade muito boa. É o caso do que a gente estava falando, do isopor. O isopor você não consegue comprimir ele muito, então ele ocupa um grande espaço. Já latinha, papel, a gente já consegue comprimir muito bem. O ideal é que a gente consiga comprimir o lixo, compactar esse lixo a 1/3 ou 1/4 do tamanho dele original, porque a gente consegue otimizar o nosso caminhão coletor. Além das características físicas, nós temos as características químicas. As características químicas, elas mostram o que tem dentro desse resíduo, quais os compostos que tem dentro desse resíduo e que podem alterar esse resíduo. Um exemplo de característica química é o pH. Vocês lembram da escala de pH? O pH é uma escala que vai do 0 até o 14. A gente viu isso em técnicas analíticas, de 0 a 14. Quando está muito próximo do 0, eu tenho alguma coisa mais ácida. Quando está muito próximo do 14, eu tenho uma coisa mais alcalina. Um pH na faixa de 7, ele já é mais neutro. A tendência dos resíduos é que eles sejam mais neutros ou um pouquinho ácidos, por conta dos compostos dele. É importante saber isso para eu poder saber o que eu posso fazer com esses resíduos. Se eu tenho um resíduo que está muito ácido, que o pH dele está muito ácido, eu não posso, por exemplo, depositar ele no aterro sanitário sem nenhum tipo de tratamento, porque ele pode comprometer o pH daquele solo. Uma outra característica química dos resíduos sólidos é o poder calorífico, ou seja, a capacidade que o material tem de desprender calor, ou seja, de gerar calor. Por que ela é importante? Porque a gente pode usar alguns materiais de resíduo para incineração, para gerar energia. E também para saber se quando eu queimo um resíduo, se ele vai gerar mais ou menos calor. Para poder tomar o cuidado no processo de incineração dos resíduos. Outra característica também é a composição química, ou seja, saber o que eu tenho dentro do meu resíduo. Eu tenho mais fósforo? Eu tenho mais cálcio no meu resíduo? Eu tenho mais matéria orgânica? Eu tenho mais gordura nesse meu resíduo? Sabendo isso, eu sei o que eu posso fazer com ele. Se eu vejo que eu tenho um resíduo muito cheio de gordura, por exemplo, eu também tenho que fazer um tratamento, porque a gordura ela pode poluir o solo. Ou se eu vejo que eu tenho um resíduo muito cheio de nitrogênio ou fósforo, eu não posso deixar de jeito nenhum esse resíduo chegar no corpo d'água.
Porque se o excesso de nitrogênio e fósforo chegar no corpo d'água, ele vai gerar eutrofização. Então, por isso que a gente tem que saber o que tem dentro desse resíduo para poder saber o que fazer com ele. Outra característica importante é a relação de carbono e nitrogênio. A gente sempre tem que ter mais carbono para menos nitrogênio. Para poder, às vezes, fazer um processo de decomposição orgânica. Quando eu tenho muito lixo orgânico, eu quero fazer uma decomposição orgânica, quero gerar adubo. Então é importante saber o tanto que eu tenho de carbono e o tanto que eu tenho de nitrogênio, para ver se quando ele se decompor, quando ele virar o adubo, vai ser um adubo de qualidade. A gente também tem as características biológicas, que diz sobre os agentes biológicos, ou seja, micro-organismos, seres vivos que estão dentro desses resíduos. A gente pode ter minhocas, que são seres vivos, que podem estar dentro dos resíduos. A gente tem uma série de micro-organismos que vão estar agindo, fazendo a decomposição desse resíduo. E no caso, se a gente tem algum resíduo hospitalar, a gente pode ter algum patógeno, ou seja, algum micro-organismo que cause doenças. Por exemplo, o resíduo que vem do pessoal que faz coleta de exame do coronavírus. Esse lixo ele é muito perigoso, então tem que saber quais os organismos que tem nele para poder separar ele do resíduo normal e não deixar ninguém ter contato com ele. E também é importante saber quais os outros micro-organismos, porque alguns micro-organismos, quando eles estão decompondo o resíduo, eles soltam alguns odores que não são agradáveis. Então, a gente sabendo quais os micro-organismos, é possível fabricar alguns inibidores de odor, de cheiro, para poder agir no cheiro dessa decomposição e melhorar o ambiente. Então, pessoal, são essas 3 características físicas, químicas e biológicas. A aula de hoje é só isso. Não deixem de fazer a atividade. Ela vale ponto e a frequência da semana. Um abraço para vocês.